Palmeiras sem o Corinthians e o Corinthians sem o Palmeiras não era a mesma coisa. Pois é, então teremos hoje esse grande encontro pelo Campeonato Brasileiro e a pesquisa é essa. Qual é o seu palpite para o derby de hoje em Itaquera? Por enquanto, a família Giovanelli presente. Vrau! E como está presente na pesquisa? Corinthians vai levando a pesquisa com 70,28% avaliando. O empate bem pouco prestigiado e o Palmeiras na casa dos 27%. Então, assim está. Já vai ter os palpites, mas agora eu quero falar sobre estratégias. Ulisses, Ramon Dias, tá no cargo ainda, Rona? Tá no cargo ainda. Depois eu vou te contar essa história. É aquela história da árvore, do elefante ou não? Mas o Luiz Castro não ia ser o técnico hoje? O Luiz Castro não ia ser o técnico hoje? Tá de aviso prévio, Porque hein? você falou que ele ia ser o técnico hoje na área técnica e tal. Todo mundo tá de aviso prévio, hein? Se não ganhar o clássico, já era, é isso? É, falta um mês pra acabar o campeonato. Tá todo mundo de aviso prévio. Manda um recado pra fonte, pra tua fonte. Tava lá no hotel. A minha fonte estava lá no hotel. Eu até entendo o que aconteceu. Depois eu conto pra vocês aqui. Não, depois eu conto pra vocês que bagunça que tá o Corinthians. Você chama Ulisses? Ah, não, desculpa. É que eu tô um pouco acima do peso. Hoje, não. O que acontece é o seguinte, você imagina eu à noite aguentando ele na transmissão da Rádio Bandeirantes. Vocês se entendem no final das contas. Ele vai abrir a transmissão falando do juiz antes de começar o jogo. Ele já abre assim. É, o Denilson que vai apitar hoje. Você sabia disso? Então é nóis? É o homem que dá sempre pênalti pro Palmeiras. Ah, então é nóis. 2-0 Wilton Pereira Sampaio. Maria, você só dá pênalti pro Palmeiras. Então. Vou resumir o clássico pra você. O Palmeiras tem um técnico, o Corinthians não tem técnico. O Palmeiras tem uma defesa, o Corinthians não tem uma defesa. O Palmeiras tem um meio de campo de muita qualidade, o Corinthians fica um pouco atrás nesse meio de campo. Palmeiras vai de Murilo ou de Vitor Reis? Eu acho que vai de Vitor Reis. E aí o que acontece? Precisa ver como é que o Murilo vai estar, né? Obviamente que o Murilo pra mim é o titular, mas... Questão clínica, física. Campo molhado, choveu, embora o gramado da Neoquímica Arena é perfeito, é maravilhoso. É um gramado incrível, né? Não sofre e tal, fez gol, não, fez golaço. Fez gol de placa, inclusive. Te dou essa moral, papai. E embora não muda nada na tua vida. Agora, em relação à situação do jogo, é o seguinte, o Corinthians tem um ataque que promete. Com Yuri e com Memphis, né? Que é o que mais vai dar trabalho pro time do Palmeiras. Mas, acima de tudo, o Corinthians vai ter a sua fiel torcida do seu lado. Né? O jogador que não jogar assim é difícil, como o Palmeiras teve no primeiro turno, a torcida do Verdão do lado do Palmeiras. Mas eu acredito, Renata, num grande jogo e um jogo de empate. Everton, você também vai nessa do empate? Acha que o Palmeiras é favorito? O Corinthians vai surpreender? Qual é a sua visão, a sua projeção para esse derby? Ele tá rindo. Gordinha barata. Ah, Renata, o Ulisses tá assim, ó, o Corinthians, o Palmeiras tem um treinador, o Corinthians não. O Palmeiras tem uma defesa, o Corinthians não. O Corinthians tem um narrador e o Palmeiras não. Isso também faz uma diferença tremenda logo mais. Mas, ó, Ronaldo, Ulisses, sinto muito informá-los que 2-1 Palmeiras e vral, 2-1 Palmeiras. Palpite. Bom palpite. Já foi assim direto no palpite. Eu gosto que ele não perde muito tempo. Embora, Gago. Ô, Capelanes, você que é o cara que iria, mas não foi. Mas porque eu vou secar o Corinthians hoje também. É brincadeira, viu? Porque a rodada foi boa pro Corinthians, viu? Ótimo. Mas tem que fazer a parte dele, né? Porque o Atlético perdeu, o Juventude também, o Bragantino conseguiu empatar o Bragantino. Furacão, e o Furacão? O Furacão, melhor deixar pra lá. Mas o negócio é o seguinte... Você agora acredita em quem estava carpinizado? Cara, o Carpini tá... Belo trabalho no Vitória, hein? Belo trabalho. Time organizadinho, bem na bonitinho. tabela. Vai ser campeão. Aí você pega o Atlético também, gente, pelo amor de Deus, é o lanterna do retorno, é uma vergonha. Fora todo mundo! O negócio é o seguinte, em relação ao Corinthians, só um desabafo, uma sublinhada. É o jogo do rebaixamento do Corinthians ou de chutar de vez essa zona incômoda e é o jogo do título pro Palmeiras. E se empatarem? Cara, posso falar, se empatar, pela tabela e pelo momento que foi essa última rodada, não seria tão ruim assim pro Corinthians. Pro Palmeiras, acho que seria péssimo. Concordo. Seria péssimo porque você pode perder ainda mais de vista o Botafogo. Então, é um jogo mais importante para Palmeiras e para Corinthians. Pros dois. Vale o título de um e chutar o rebaixamento do outro. Olha, hoje nós vamos mostrar as prévias bem profissionalmente aqui, porque o Ronaldo já deu aviso prévio, né, pro Ramon. Então, vamos aqui começando pelo mandante, que é o Corinthians. Por enquanto... O Ramon Dias segue no comando com o Palilo. Dias contados. E aí tem uma tendência, é o que estão dizendo, dias contados. Dizem que pode ser um trio hoje de defesa, pode jogar com 3 zagueiros, Hugo Souza no gol, aí o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Félix Torres. E aí Hugo e Mateuzinho
como alas, não é? E aí ele poderia mudar o meio-campo com o José Martínez, o Alex Santana, mantendo o Garro e na frente a dupla Memphis Depay e Yuri Alberto. Alguma correção aqui, Chico? Eu não entendo o Hugo aí no lugar do Bidu, a não ser que tenha uma informação de última hora. Até onde eu sei, o Bidu vai pro jogo. Eu acho que ele vai de Fagner e não de Mateuzinho. E me agrada muito o Alex Santana e não o Charles, porque eu vi uma prévia com o Charles aí. O Charles comprometeu nos 2 jogos contra o Racing, tem que ser reserva hoje do Alex Santana. Denilson. Deixa eu falar uma coisa, o Charles nunca compromete, né, Charles? Não, esse Charles não. Esse Charles. Uma opinião bem neutra do Dedê. Loirão, neutra mesmo. O nosso Charles, né? Félix, Gustavo Henrique, André Ramalho, é 3-0 pra nós. Sgarbia, você que é... Bem neutral. Acho que você vai torcer por um empate ou por... não sei. Aquele 0-0, sabe? Tá bom, tá ótimo. Não, mas eu gosto do time assim. Yuri e Depay deu muito certo, né? O Depay pra mim potencializou muito. Yuri? Mas o Depay pra mim potencializou também o futebol do Yuri, tendo um 9 como referência ali na frente. Contra o Racing. Então, pra mim, eu gosto bastante desse time. Mudaria tudo. Só que se ele Gol difícil, né, que o Yuri fez contra o Racing, São né? 5, mas perdeu um também. Só que se ele for de 3 zagueiros, ele não tem reserva, porque o Kaká acho que tá fora. Então eu acho que ele vai deixar também, né? um zagueiro no banco, vai de 2. E aí bota o Carrilho no meio. Bota o Carrilho Eu não consigo. O Carrilho é um cara que... E não dá pra entender o Félix Torres, Renata. Todo jogo ele entrega 2, 3, 4 bolas pro adversário. Ele é o cara que arma mais contra-golpe contra o time do Corinthians. Agora, para contrastar, vamos ver a prévia do Palmeiras, proposta por Abel Ferreira. Vai substituir aqui a Olha só, o goleiro Everton, Marcos Rocha, que volta de suspensão, Gustavo Gomes, aí a dúvida entre Murilo e Vitor Reis, Caio Paulista na lateral esquerda. E ele tem de volta o Aníbal Moreno também, Richard Rios, o Veiga, que está numa fase iluminada outra vez. E aí, Estevão, o grande craque do Palmeiras. Felipe Anderson e na frente o Flaco Lopes. Vai com 3 zagueiros. Jogar com 3 zagueiros é morte. Vai jogar com 3 zagueiros vai ser da hora. Vai com 3 zagueiros. Eu fico imaginando o Estevão indo pra cima do Hugo e do Torres daquele lado. Mas é muito simples. O Hugo não pode... O ponto forte do Palmeiras é o meio campo, cara. Tem que preencher esse meio campo. Vai colocar 3 zagueiros, vai dar liberdade. Você não vai pedir o Fagner no lugar do Mateuzinho? Não, tem que entrar nesse jogo tem que entrar o Fagner. Nesse jogo tem que entrar o Fagner no lugar do Mateuzinho e o Biduzinho... E o Biduzinho e o Félix Torres lá, meu pai do céu. Cara, o que esse Estevão, que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, pra mim, né? Vai cair pra cima dos dois lá. Que o Estevão vai aprontar hoje, pai. Vai ser um negócio de louco. Nossa, vai dar pena. O Gerson também tá voando. Eu acho que é o Gerson. Mas assim... E o Luiz Henrique tá jogando muito também, hein, gente? Tem uma disputinha boa aí pra A defesa do Palmeiras tomou 5 gols nos últimos 2 jogos. Quanto? 5 gols nos últimos 2 jogos. Tomou 3 do Juventude e 2 do Fortaleza. Mas o Murilo, a gente não sabe a condição. E a do Corinthians? Tá bem, mas eu tô dizendo de um ponto negativo do Pode Palmeiras. trazer a calça do Gustavo Gomes amanhã, que o Memphis vai estar aqui, ó. Nossa. No bolso do Não Gustavo é a melhor Gomes. Vai ser temporada do Gomes, cumprida né? a calça do Gustavo Gomes. Eu não acho, não. É a melhor Eu não acho, não. Mas descruza a perna. O Gomes não tá vivendo o melhor momento da carreira dele. Não é o melhor ano do Gomes. Gente, agora, falando muito não sério, é. o Fortaleza deu uma pressão no Palmeiras, ganhando do Juventude, continua na briga, pelo menos matematicamente. Então o Palmeiras sabe que tem o Botafogo e tem o Fortaleza, tem que olhar os dois lados. E o Corinthians... É aquela história, tá fora da zona do rebaixamento, é o 15º colocado. A rodada foi muito boa, sim, até agora. O Capelani salientou isso. Mas tem que fazer a parte dele. Ó, bebidas ganhando pra onde vai, olha lá. Encosta do Vitória. Uma vitória encostada do Fica Vitória. aqui, ó. Se ganhar, vai pra 13º, porque o Vitória tem mais vitórias. E depois tem confronto direto na próxima Aí a próxima rodada. Se ganhar, não cai mais não, Ronaldo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se o Coringão ganhar, não cai mais não. Roam o cotovelo, que nós vamos ganhar esse jogo. Esse jogo é o jogo da virada. Esse é o jogo que o Corinthians pra mim, se o Corinthians ganhar, e não nós cai vamos mais, chegar na Sul-Americana, porque a Copa do Brasil a gente não quer lá, Marcelão. Copa do Brasil, os caras rasgam o regulamento. Com certeza tem um lado e tem o outro. Caso o Palmeiras vença o jogo, ele vai a 64 pontos e vai secar o Botafogo, que joga o clássico contra o Vasco. Amanhã. Vai dormir líder, esse jogo não dá pra dizer assim, o empate é legal pros dois lados. Não é, porque prejudica as duas pretensões. Então, dito isso, eu imagino que se os dois realmente sabem que a vitória é crucial, eles vão se jogar. Podemos ter um jogo mais ofensivo, com mais chances, sem aquela coisa de ficar segurando a bola, aquela enrolação. Pelo contrário, o Palmeiras tem levado vantagem nesse clássico, mas o Depay disse, é meu primeiro derby, tô muito afim de jogar. Sabe que eu acho que o empate é pior pro Palmeiras do que pro Corinthians?
É tipo... Claro, pro Corinthians a rodada já favoreceu. Os objetivos dos dois, porque o empate não é ruim pro Corinthians. Se você falasse assim, eu concordo com o Capelandes, ia dar tudo certo. Porque o que acontece, por exemplo, aquele jogo em Barueri do Corinthians e Palmeiras. Corinthians com 9 jogadores em campo busca o empate com o gol do Garro de falta. Esse tipo de clássico aí, cara... E o Palmeiras amassou aquela partida, perdeu gols que normalmente não passa. Amassou e no final foi amassado. Passou o carro em cima, só que não resultou em gols. Né? Coisa que o Palmeiras também fez contra o Fortaleza em alguns momentos do jogo. O Palmeiras teve muita chance de fazer gol, o Veiga perdeu, o próprio Estevão driblou Mas na o cara Fortaleza é um time que parece que se recuperou já das eliminações em Copa, Sul-Americana. Já tá focado no Brasileirão e vai brigar pelo título. Mas é isso, o Corinthians no máximo tem comemorado empates contra o Palmeiras. Há 3 anos não ganha, gente. No máximo que o Corinthians consegue é isso que o Luiz falou. Então chega um jogo aberto.